no dia de manhã muito cedo, as pessoas mais velhas da família vão para a morgue, né, onde está o seu ente querido, e eles vão tratar dele, vão dar banho, vão vestir, vão fazer os penteados, vão organizar tudo, vão perfumar e tal e tal. É a família que faz isso. Você vai sair já, funeral é para tu ir embora. Nunca faça isso, porque a família vai por cima de ti. Então você tem que ficar mesmo ali, esperar que se cumpram os 7 dias depois do funeral. Então aí sim vocês podem se espalhar e ir embora. Bem-vindo! Vamos conhecer mais um pedaço da África. Eu sou a Canoeira e este canal chama-se África Não é um País, porque sim, trata-se de um continente com 54 países. Você já deve saber que o continente africano é rico em cultura e nós temos hábitos, costumes e rituais que nos acompanham em todos os momentos da vida, e a partida desta para melhor não podia ser diferente. Neste vídeo você vai saber como funcionam os hábitos em África, mais especificamente em Angola, que é o meu país, porque eu continuo a dizer que não posso falar de todo o continente porque eu não conheço o continente africano inteiro. Então eu vou falar da realidade que eu conheço e do pouco que eu ouço de outras culturas. Eu sei que em países da Europa, por exemplo, os óbitos duram no máximo 2 dias e parece que acontece algo parecido com alguns países da América, como por exemplo o Brasil, não é? Que é o país mais próximo, que nós temos mais contacto também pela língua. Então, os óbitos duram 2 dias, não é? Eu vi inclusive comentários sobre a pessoa falece hoje e é enterrada amanhã. Pois bem, em Angola isso não acontece e não pode acontecer. Não apenas não acontece, como não pode acontecer. Porque enterrar uma pessoa logo no dia depois do seu falecimento seria considerado um descartamento. É como se aquela pessoa não fosse querida, fosse uma persona não grata. Então as pessoas, foi só despachado de qualquer jeito. Então, nada de pensar nisso. Vou abrir um parênteses aqui para falar de lugares mais recônditos. Por exemplo, a terra da minha mãe, não é? Até há bem pouco tempo não haviam morgues na terra da minha mãe, na Gangula, que é uma das comunas do Kwanza Sul. Então, era assim mesmo. A pessoa falecia hoje e era enterrada no dia seguinte. Eu sabia que em Benguela também acontecia assim. Pelas últimas informações, acho que já não é assim. Os óbitos fazem no mínimo 7 dias, né? Pois, mesmo na fase em que o funeral acontecia no dia seguinte, o óbito não terminava por ali. Não. Porque em Angola, especificamente, tem que fazer no mínimo 5 dias. É o mínimo. Se for 2, 3 dias, despacharam. A pessoa não era querida. Então esse é um pormenor que é já muito diferente da maneira como os outros países realizam, né, os seus funerais. Os óbitos em África são uma questão muito familiar que envolve todo mundo. Eu vi inclusive conteúdos no Google que comparam os óbitos em África com os casamentos. Dizem que têm um valor parecido. Não exatamente que tenham um valor parecido, mas o número de gente que vai a essas atividades é muito parecido, não é? É muito parecido mesmo. Então é o vizinho do vizinho, o tio do vizinho, por exemplo. Você vive num bairro, se o tio dessa vizinha virar saudade, se o primo, não sei o quê, dependendo também da tua intimidade com essa pessoa, você vai para a casa onde está a família reunida e todo mundo vem, mas o dia que mais enche é o dia do funeral. Essa coisa de velório e tal não existe muito em Angola, pelo menos para as pessoas de nível baixo. Os que têm mais dinheiro fazem isso. Normalmente faz-se na casa de velórios e tal, dependendo da influência e da capacidade financeira da pessoa, porque existem casas de velório. Então faz-se na casa de velório, as pessoas vão lá apenas acompanhar por alguns momentos. Às vezes o corpo é velado
à noite, começa a ser velado uma noite antes do funeral, então toda noite a família passa lá e de manhã as pessoas também passam por lá e tal, depois vai-se enterrar a pessoa. Mas para a classe média e a baixa, não, isso não acontece. A pessoa virou saudade, então é depositada na morgue e fica lá quanto tempo for durar essa cerimônia. Há pessoas, por exemplo, que têm familiares no exterior, têm que esperar o familiar que vem do exterior, se decidir acompanhar, imagina que seja alguém próximo, mãe, filha e tal, maridos, mulher, então tem que se esperar. Se essa pessoa demorar 7 dias a chegar, então é esse tempo que vai durar. Mas isso dá muitas despesas, porque imagina você ter um monte de gente em tua casa todos os dias. E nós, os africanos, somos muito de... tem que dar alimentação às pessoas. Então você tem que se preocupar com o matabicho, que é o café da manhã, né? Porque é no almoço. E o almoço e o jantar. Você tem que se preocupar com essas três refeições, no mínimo. É claro que há toda uma organização, há contribuições que são feitas, porque assim como os casamentos, os óbitos em África, especificamente em Angola, são considerados da família, não é? Então toda a família se envolve, não só as famílias, os amigos também. Nós chamamos condolências, não é? Porque condolências, na verdade, é você ir lá manifestar a tua tristeza por aquela perda e tal, consolar a pessoa. Mas também virou um ato de você contribuir para manter toda aquela estrutura que é montada em cima, né, do passamento físico das pessoas. Então, todo mundo vai lá. Quem quiser contribuir, vai contribuir. Né? Isso para os amigos e pessoas um pouquinho distantes. Mas para a família é obrigatório. Coloca-se mesmo um caderno onde tem uma lista com todos os nomes dos membros da família, quem trabalha, quem não trabalha, cada um contribui com o que puder. Há vezes que se estabelece já um preço, um valor. Tipo, os que trabalham vão contribuir com X, os que não trabalham vão contribuir com Y, e assim está. Tem uma pessoa que é responsável por receber todas as contribuições e por fazer as coisas funcionarem. Então, é compras atrás de compras, cozinhas atrás de cozinhas, e normalmente tudo é feito em fogareiros, com carvões, com montes de carvões, assim, não é nada feito no fogão, porque são panelões, e panelões que são cozinhados. Tudo isso é montado por uma questão mesmo de organização, mas não é só por organização. Imagine que você seja uma pessoa que não contribui. Quando os outros passam por essas situações, pode crer que da tua vez também ninguém vai contribuir e você vai ter que arcar com todos os gastos sozinho. E depois vem aquela questão que é muito particular nossa, que, por exemplo, se você é um homem e o teu sogro vira saudade, você é o responsável por pagar a caixa. E o custo da caixa é teu. Você é que tem que comprar. Se você for o único genro, você vai transpirar. Mas se forem 2, 3, 4, 5 genros, e porque nós os africanos somos bons em ter uma família grande, então imagina que são 5, aí vocês vão dividir as despesas e vão ter que arcar com esse custo, principalmente. Às noras cabe a responsabilidade de ficar na cozinha. Eu já falei um pouco sobre isso. Eu tenho um vídeo aqui no canal, se você estiver interessado em saber, então você vai lá. Não é tão feliz assim a história das noras, nessas questões de óbitos e tal, porque às vezes há famílias que exploram mesmo, são panelões e panelões que as noras ficam aí a transpirar porque têm que cozinhar, às vezes elas não estão habituadas e tal. Falei sobre isso, vai lá ver o vídeo, mas aqui estamos a falar exatamente de como se dá tudo isso. Essa questão da alimentação é tão séria que existem já trabalhos de buffet para isso, né? Há pessoas que fazem esse trabalho, são cozinheiros profissionais, têm cozinhas, têm restaurantes e tal. Eles já têm como se diz, uma tabela de preços para essas atividades. Então imagina, um funeral com 50 pessoas. Cada pessoa paga X, para bebida X, não sei o que, decoração, já se faz isso. Só que essa questão é bonita no sentido de ser cultural, mas às vezes extrapola-se. Por exemplo, há pessoas que têm coragem de ir para
um funeral ou para um óbito e terem preferência de comida, tipo, eu não quero isso, me dá aquilo, eu não como isso, toma isso, e você tem que ir lá atender a pessoa e tal, e ainda depois chegam em casa e começam a falar, mal organizado, nem deram só boa comida mal feita, não sei o que, falar mal de uma situação dessas, que as pessoas estão aí a servir mesmo, porque pronto, tem a ver com a nossa cultura, mas não é obrigação das pessoas, porque afinal elas perderam alguém e estão ainda com aquela dor e não sei o que, mas as pessoas ficam tão empolgadas para comer, para encher o papo, que já não se importam mais, já ainda ficam a falar mal. Como assim? Me colocaram não sei o quê. E há aqueles casos em que pessoas que não têm nada a ver, não conhecem ninguém relacionada a esse óbito, a esse funeral, mas vão se infiltrar, principalmente os mocinhos desocupados que não têm o que fazer, vão se infiltrar para comer. Começam a fazer confusão, alguns agarram as panelas de óbito, já houve casos de roubo. Você vai na casa em que as pessoas estão a chorar porque perderam alguém e você rouba as panelas de comida. Já aconteceu. Então, isso é uma questão cultural, sim, é boa, mas também tem os seus pontos negativos. Gasta-se muito dinheiro com isso, gasta-se mesmo muito dinheiro. E às vezes, e muitas vezes a família olha só para uma pessoa, né? Vai só olhar para o fulano tem que dar, o fulano, o ciclano tem que dar. Então, é bastante complicado. Eu, por exemplo, quando mais nova, ficava muito chateada com essa situação das pessoas terem que cozinhar. Por que cozinham? Por quê? Mas depois explicaram-me que, por exemplo, há pessoas que vêm de províncias diferentes. E porque é assim mesmo, não é porque ele faleceu em Luanda, você está na província X, você não vem, não. Normalmente as pessoas mais próximas mesmo vêm. Né? E há até inclusive casos de pessoas, por exemplo, cristãs, que imagina que alguém, que a mãe de uma irmã de igreja vira saudade, as pessoas viajam mesmo para outras províncias para acompanhar a irmã da igreja. Exige que se faça comida, claro, para acudir a essas pessoas, sustentar e tal, porque elas vieram distante e tal. Mas o dia do funeral é para todo mundo. Quem está saindo de casa, quem já tomou pequeno almoço, quem não tomou, é para todo mundo. As pessoas já vão lá sabendo que vão realmente comer. E outra questão muito importante em relação aos óbitos em Angola é a questão do choro. Nós africanos, na nossa cabeça, não chorar significa não ter sentimentos pela pessoa, né? Eu lembro-me, não estou falando de outras pessoas, eu lembro-me que eu fiquei triste com uma pessoa conhecida que tinha perdido o pai, mas que não derramou nenhuma lágrima. Eu disse, mas a fulana não chora e não sei o quê, porque nos colocaram isso na cabeça, nós crescemos a aprender isso. E são pessoas mais velhas. Eu já vi casos, a pessoa perdeu um ente querido próximo, a mãe ou o pai, toma-lhe dizer, olha, você tem que comer bem, porque você tem que chorar, você tem que ter força para chorar o teu familiar, não sei o que. Come mesmo bem, chega lá, chora mesmo, não sei o que. Você, alguém da tua família morreu e você não vai chorar nem um pouco. As pessoas começam já a controlar. Olha só, fulana nem chora, parece que está feliz, não sei o quê. Se for então a viúva, olha a viúva alegre, nem chora, não sei o quê. Começam a insinuar coisas, a querer dizer que você não tem sentimentos, você é obrigado a chorar. Uma colega me contou um caso de uma senhora que perdeu o primeiro filho, ela não estava a chorar, cada um tem sua maneira de manifestar o sentimento, mas a irmã dela veio e lhe deu com 2 bofetadas. Mas a irmã dela apareceu e lhe deu 2 bofetadas bem dadas assim, porque ela tinha que chorar. Como assim? Chora, vamos, chora. Eu fiquei, por quê? Por quê? E aí o entendimento que as pessoas tiveram, não, ela está a acumular e não vai lhe fazer bem, ela tem que soltar, não sei o quê. Mas há quem solta e há quem não solta. Então, é essa questão. Depois tem aquela situação que você perdeu um ente querido, você foi para casa onde está a acontecer toda a situação. Se você for alguém próximo, você vai continuar lá. Já funeraram, mas você vai continuar lá. Você continua lá até o 7º dia. Imagina que aquilo dura 5 dias, né? Até fazer 7 dias depois do funeral para que se faça então o fecho. Você fica lá esse tempo todo até que se faça o fecho. Há pessoas que vão trabalhar, mas voltam, vão para a escola, voltam, para quem é mais próximo, né?
E também é para quem quiser, não é obrigatório. Mas, por exemplo, vamos imaginar que seja tua mãe ou teu pai. Você vai sair já, funeral é para tu ir embora. Nunca faça isso, porque a família vai por cima de ti. Então você tem que ficar mesmo ali, esperar que se cumpram os 7 dias depois do funeral. Então aí sim vocês podem se espalhar e ir embora. A questão de preparar, né, o ente querido para ser enterrado não tem nada a ver com a funerária ou sei lá, com o serviço de não sei o que, como eu vejo nos outros países, que tem especialistas na área que vão tratar do corpo, vão dar banho, vão fazer, não sei se dão banho mesmo, se não dão, né? Vão dar banho, vão fazer, não sei o que, vão preparar e vão entregar para a família. Aqui não é assim. Aqui é a família que pega no batente. Então, no dia de manhã muito cedo, as pessoas mais velhas da família vão para a morgue, né, onde está o seu ente querido, e eles vão tratar dele, vão dar banho, vão vestir, vão fazer os penteados, vão organizar tudo, vão perfumar e tal e tal. É a família que faz isso, né? Às vezes já houve casos de pessoas que não estão habituadas a isso, um jovito e tem pouca família, não tem quem os apoia, tem que fazer. Algumas pessoas saem de lá traumatizadas e tal, porque não estão habituadas a isso, mas tem que fazer. Outras pagam outras pessoas para fazer, mas é responsabilidade da família. E há pessoas, por exemplo, que antes de partir dizem: olha, quem vai tratar de mim é o fulano, ciclano, beltrano. Pouco importa se você sabe ou não cuidar, se você não sei o que, você vai lá com as tias mais velhas, elas vão te orientar, vão te ensinar, mas o trabalho todo quem vai pegar no batente és tu, porque é a vontade da pessoa que virou saudade. Então, isso é da responsabilidade da família. Então, eles trazem para casa onde está a acontecer e as pessoas só têm a oportunidade de ver a pessoa que virou saudade por algumas horas. Por exemplo, eles podem chegar às 8 horas e sair da casa para o cemitério 2 horas depois, às 10 horas da manhã. Então, nesse tempo todo, vocês ficam ali, têm contato com a pessoa e tal e tal. Algumas famílias abrem a caixa, outras nem por isso. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então é assim que acontece, essa é a particularidade, a peculiaridade dos óbitos em Angola, dos funerais em Angola. Se você achou interessante, deixa aí o like, subscreva o canal para me ajudar a crescer e tchauzinho.